Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros e trazendo para você a nossa turminha do TDI, da Teoria do Design Inteligente. Sim, cientistas cristãos que estão buscando cada vez mais mergulhar nas verdades eternas, nas Escrituras, na ciência, mostrando que o nosso Deus é este Deus maravilhoso. Este Deus que está conosco em todo o tempo, este Deus que nos fala. E hoje teremos alguém muito especial, o nosso jovem Carlos Júnior. Sim, na área do direito, e vai falar sobre um assunto muito importante para os nossos jovens, para você que está na universidade. Vai trazer um manual de sobrevivência acadêmica de um cristão. Como resistir, como estar dentro da universidade sem perder a fé. Muito bem, o programa Alinhando os Ponteiros está começando. Muito bem, é tão importante que os nossos jovens, nossos universitários e qualquer um que esteja fazendo um curso superior, um curso acadêmico e também dentro do ensino médio e até hoje o fundamental, nós precisamos saber como manter a nossa fé. Então, este manual de sobrevivência acadêmica, dentro de experiências vividas, como o cristão vai resistir dentro da universidade, é muito importante. E Carlos tem muito para compartilhar conosco. Carlos, é com você. Dirige aí a nossa turminha, nos fala como você sobreviveu dentro da universidade. Vamos lá. Olá, Ângela. Olá a todos que estão assistindo ao Alinhando aos Ponteiros. Bom, hoje o assunto é um assunto muito importante que eu considero como algo que foi fundamental para a minha vida, que é algo que eu escrevi, né, que eu chamo de Manual de Sobrevivência Acadêmica de um Cristão, né? É um assunto que eu considero muito importante porque quando eu estava ainda na escola e também na universidade, muitas vezes a minha fé foi desafiada de várias formas diferentes. Por exemplo, quando eu ainda estava na escola, foi onde eu tive o primeiro contato com a teoria da evolução. E naquele momento eu já comecei a me questionar sobre o que minha fé falava, aquilo que a palavra de Deus dizia, e também o que a professora explicava. Obviamente, eu não sei se aquela professora especificamente ela acreditava na evolução, mas por ela estar explicando o que está no material, no nosso livro didático, né? Aquilo você vai acatando, você vai ouvindo. E como você é criança, você é um pré-adolescente, tudo aquilo que falam para você, você vai entendendo como uma realidade absoluta para você, como se fosse uma verdade absoluta. Porque qual que é a lógica por trás disso? Bom, se a sua professora está te ensinando 1 mais 1 é 2, 4 mais 4 é 4, todas as contas, como escrever, como falar, então tudo que ela passar para você, automaticamente, aquilo também é uma verdade, porque ela está te ensinando. Você tem na figura do seu professor a imagem da aprendizagem, a imagem do conhecimento, e isso é muito importante, porque você vai ver nele o tutor para que você consiga, então, aprender e saber direcionar aquilo que você quer estudar. Só que tem uma grande questão, quando você segue um livro didático que é a favor da evolução, você fica à mercê desse pensamento quando você é adolescente, porque você não tem o que a gente chama hoje de pensamento crítico. O que é o pensamento crítico? Pensamento crítico é quando você, por si só, toma suas decisões e critica no sentido de analisar as possibilidades pela sua própria concepção. Então você não é mais alguém que é manipulável no sentido de que você só vai fazer aquilo que as pessoas disserem para você, entende? Você vai criar seu próprio marco teórico, você vai criar seu próprio entendimento a respeito de algo em razão daquilo que você conhece, daquilo que você estudou. Já o pré-adolescente, a criança,
ela não tem isso, ele não tem isso. Por quê? Porque tudo que for passado para ele, ele pode até ficar meio desconfiado, mas ele vai acatar, porque ele imagina que aquilo seja a realidade. E foi a mesma forma comigo. Eu estava na escola e comecei a aprender sobre evolução e automaticamente eu eu acreditei como se fosse a verdade mais absoluta. Só que qual que é o problema? Se você ler o livro de Gênesis, você vai perceber que as coisas não batem. Não é possível você defender o Gênesis e defender a evolução. Mas aquilo começou a me deixar em parafuso. Eu comecei a questionar a minha fé. E eu comecei a perder a minha fé aos poucos. Por quê? Porque a imagem que eu estava criando, e aí eu comecei a ter contato com vários professores ateus no decorrer dos anos, e a ênfase que era dada em cima da evolução, aquilo me fazia pensar cada vez mais, e me fazia criticar cada vez mais meu pensamento com base na Bíblia. E eu comecei a perder minha fé literalmente, não conseguia mais acreditar em boa parte das coisas. Qual foi o mecanismo mais fácil que eu encontrei para conseguir conciliar as duas coisas? Bom, o que eu fiz? Eu botei Deus para guiar a evolução. Pois é. Eu imaginava que se eu colocasse Deus para guiar o processo evolutivo, então eu poderia continuar acreditando em Deus e, ao mesmo tempo, não perder a minha fé, porque era algo que estava me deixando muito triste, ter que abandonar tudo. Eu já ia na igreja e já não acreditava mais no que estava sendo dito lá. Então eu botei Deus para guiar a evolução. Só que qual é o grande problema dentro disso? É que se você conhecer um pouco sobre a evolução, ela é um processo natural que não foi guiado. Isto é, um processo natural que sofreu mutações aleatórias em milhões e milhões de anos, chegando hoje no que é o ser humano. Você para analisar um detalhe, você não tem ninguém guiando isso. Então, o maior defensor da evolução até o menor defensor da evolução vai dizer a mesma coisa. A evolução não necessita de um Deus, de um designer. Então, automaticamente, o que eu estava fazendo era algo que iria contra todos aqueles que defendiam a evolução. Então, o que eu fiz? Eu pensei e falei comigo, nossa, realmente o que eu estou fazendo não agrada a eles, mas é porque eles não conhecem, né? Eles que não entenderam ainda a grandiosidade de Deus, que poderia então estar dando o boom principal, né? Digamos assim, sabe quando você derruba aquela trilha de dominó? Pois é, eu imaginei que Deus deu aquele empurrãozinho, o resto foi sendo feito. Aí o que acontece? Foi passando o tempo e eu fui me aprofundando um pouco mais em teologia. E o que eu percebo no decorrer disso? Que teologicamente, a não ser que você faça uma manobra mental, e principalmente colocando tudo como de forma alegórica no Gênesis, você não consegue ler o Gênesis colocando um processo evolutivo ali. Não é possível. Não é possível. Então é extremamente necessário que o cristão possa compreender teologia, possa compreender a Bíblia, e ele vai analisar e identificar que não é possível. Não é possível conciliar as duas coisas. A explicação mais simples que eu posso dar aqui é que se tudo no Gênesis não é literal, tudo é, digamos, simbólico, metafórico, a questão que eu levanto bom, se não houve Jardim do Éden, Adão e Eva, então não houve pecado. Se o homem não caiu e não houve pecado, o que então Jesus veio fazer na cruz do Calvário? Qual é a função que ele teve na cruz? Porque se não houve pecado, não houve queda, então por que ele se sacrificou por nós? Por qual motivo houve esse sacrifício? Então, teologicamente, você criar um processo evolutivo que não precisa de Deus, e além de não precisar, ele ignora talvez a coisa mais importante da palavra de Deus, que é o sacrifício de Jesus, né? Então, assim, o que me faz pensar teologicamente, o que eu estava falando era uma aberração. Eu achava que realmente aquilo fazia todo sentido. Mas ao mesmo tempo aquilo confrontou muito a minha fé. Confrontou muito a minha fé. Então chega um ponto que eu percebo que nem a evolução, nem juntar Deus na evolução, era o que me faria ficar perto de Deus. Então
eu me afundo ainda mais no meu ateísmo. Eu deixo de acreditar ainda mais do que antes, o que é um grande problema. Então eu começo a consumir muito material, palestras, vídeos, livros de ateus. Richard Dawkins se torna um grande exemplo para mim naquele momento, Sam Harris ou Christopher Dennett, entre tantos, né? Na época até teve aquele famoso grupo, né, dos pensadores de Darwin, que são chamados até hoje dos 4 cavaleiros da evolução, do ateísmo, né? Então, naquele momento eu percebo que eu estava consumindo mais material ateísta do que consumindo a palavra de Deus. E o método que eu achei mais fácil era a evolução teísta ou o evoteísmo, mas não foi o suficiente para me manter-se na fé, porque cada atualização científica eu ficava mais distante daquilo que eu estava defendendo, porque você não vê evidência de um Deus guiando a evolução. Qual é a evidência científica de que Deus guiou a evolução? Nenhuma. Nenhuma. Você não tem evidência nenhuma disso. Então, aquilo me separava cada vez mais da palavra de Deus. Até que certa vez era no começo do YouTube, eu estava vendo alguns vídeos e encontrei um vídeo do Dr. Marcus Eberlin. E nesse vídeo do Dr. Marcus Eberlin, eu escuto ele falando sobre a chamada teoria do design inteligente. O que é a teoria do design inteligente? A teoria do design inteligente ela trabalha com detecção de design na natureza e no universo e na vida. Ela vai identificar assinaturas inteligentes, né? O design em si com inteligência, e isso automaticamente iria remeter a um ser inteligente, porque a informação para criar algo com inteligência, com complexidade redutível, com ajuste fino, com antevidência, com informação, necessita de um ser inteligente, porque as coisas não surgem espontaneamente, não surgem pelo acaso, elas precisam de uma primeira causa para que elas surjam. Então, quando eu vejo o Marcos falando isso, eu fico extremamente pensativo, porque era a primeira vez que eu percebo que existia cristãos que falavam dentro da ciência. E a minha implicação que estava me fazendo me afastar de Deus não era por questões dentro da igreja, problemas dentro da igreja, circunstâncias ao redor, mas era por causa desse assunto. E era a primeira vez que eu tinha contato com um cristão que era um cientista. Então ali eu descubro que os pais da ciência, através daquela palestra, boa parte deles eram cristãos. Boa parte dos prêmios Nobel eram cristãos. Então eu descubro que, na verdade, aquilo que eu estava acreditando era apenas retórica ateísta. Era uma tentativa de difamar todos aqueles que pensavam diferente. E dessa forma eu fiquei extremamente entusiasmado em compreender e querer saber um pouco mais a respeito dessa dita teoria do design inteligente. Então eu descubro que ela não parte de pressupostos, ela parte dos dados científicos de detecção de design. Então ela vai buscar, através da ciência, evidências claras de uma mente inteligente. Ela não está nem afirmando quem é essa mente inteligente. Ela está buscando a existência e detectando os sinais dela. Então o que acontece? Quando ela deixa livre quem é o designer, ela dá a possibilidade de que a teologia, a filosofia, entre tantos campos, possam descrever quem é o designer. E faz um grande trabalho nesse sentido. Então, naquele momento, eu já conheço o professor Adalto Lourenço, entre tantos palestrantes da TDI, e eu fico impressionado, porque aquilo era um renovo para a minha vida naquele momento. Porque aquilo que eu via sobre evolução era apenas o que eu acreditava, e tudo que vinha contra a evolução eu não acreditava. Eu me tornei um extremo alienado a respeito da evolução. Eu achava que tudo era a luz da evolução, todas as coisas, tudo funcionava a partir da evolução. Quando alguém falava que era errado, eu falava, não, você está errado, você não sabe o que está falando. Então, assim, eu percebo que quando eu conheci a teoria do design inteligente, aquilo me abriu um novo horizonte, me abriu uma nova possibilidade. A possibilidade de enxergar o universo através dos dados científicos, através da própria ciência. Então, naquele momento, eu percebo que aí eu começo a me aprofundo de forma muito grande,
e começo a deixar o meu ateísmo de lado. Eu começo a abandonar aquele meu pensamento ateísta. E eu começo a confrontar muito a evolução dentro da escola, porque eu não queria mais defender aquele tipo de coisa lá dentro. Então eu começo a confrontar no sentido de, não é que eu queria exterminar a evolução da escola, não, jamais. Por quê? Porque todo mundo tem que ter o direito de conhecer, e a sabedoria é muito importante. O que eu queria fazer naquele momento era dar uma segunda opção, que era a teoria do design inteligente. Que as pessoas pudessem ouvir aquela teoria, que para mim foi muito importante e que me abriu os meus olhos. E graças a Deus, a minha professora na época, ela foi muito bondosa e ela disse para mim que eu poderia, numa próxima aula, apresentar qual era a teoria do design inteligente. Então eu preparei um material e apresentei essa teoria em uma das minhas aulas para os meus colegas. Foi muito importante fazer esse adendo dentro da sala para que mais pessoas pudessem compreender que dentro da ciência nós não temos certezas, nós temos apenas a melhor hipótese do momento. E essas hipóteses podem alterar no decorrer do tempo. Por quê? Porque as novas descobertas irão ou aumentando a força de uma teoria ou extinguindo ela com o tempo. Então é muito importante que dentro da ciência nós possamos ter livre debate científico e que nós possamos conversar a respeito dessas possibilidades. Então, quando eu entro para a universidade posteriormente, eu entro com fé, eu entro acreditando em Deus. Porque a teoria do design inteligente foi fundamental e foi o meu pilar científico para que eu pudesse, então, voltar a acreditar na Bíblia. Não porque ela está me afirmando sobre a Bíblia, mas porque ela está dizendo que há um designer. Então, cabe a mim e os meus próprios estudos identificar quem é o designer. Então, foi isso que eu fiz. Então, eu volto à palavra de Deus, eu volto ao Deus bíblico, que sem dúvida é a melhor hipótese entre todas as mitologias de deuses, todas as grandes religiões. O Deus bíblico é sim aquele que apresenta mais fundamentação histórica, científica e filosófica para sua comprovação. E dessa forma eu entro na universidade. Eu me lembro da minha primeira semana de aula. Um professor meu, ele comenta bem assim: olha, hoje eu quero que vocês se preparem, porque vocês serão desconstruídos aqui. Desconstruídos. E aquilo para mim foi estranho, porque eu nem sabia o que era desconstrução. Para mim era quebrar um prédio, derrubar tudo, mas não uma desconstrução pessoal. Eu pensei, a gente vai se desmontar aqui, como assim? Ele entrou mais para o aspecto filosófico, obviamente. Ele disse: esqueçam tudo que vocês aprenderam. A partir de agora, vocês aprenderão a verdade. E a verdade será dita a vocês. O que ele quis dizer naquele momento? Esqueça tudo que você acredita. A partir de agora, você vai acreditar naquilo que nós acreditamos. E isso foi um grande pontapé para uma tentativa de introduzir novamente o ateísmo nas nossas vidas. Isso não em razão da universidade em si. A universidade não tem culpa. A universidade não tem culpa. Mas tem muitos professores, tem muitas pessoas, até mesmo alunos que vêm defender essa possibilidade dentro da universidade, mas se você der um contraponto, você está errado. Você é perseguido, você é atacado. Então, dessa forma, ali se deu brecha para várias tentativas. Eu tive uma aula, que até hoje eu me lembro muito bem, que o meu professor, ele passou a aula toda falando que o cristianismo era uma farsa. E ele simplesmente atacou todo o movimento cristão desde o início. Dizendo que Jesus era apenas uma figura histórica e que não houve nada de divino. E tudo que se veio a proceder a partir disso foi uma tentativa de unir a igreja com o Estado. Então ele faz grandes ataques muito sérios e muitos perdem a fé através disso. Então o que acontece? Naquele momento, graças ao que eu tinha aprendido ainda quando eu estava na escola, a oportunidade que Deus havia me dado de conhecer a teoria do design inteligente, eu pude então aprender a ter e criar um senso crítico e questioná-lo. Quais eram as evidências para que ele afirmasse esse tipo de coisa? Quais eram as bases que ele tinha? Ele pegou e lançou alguns autores, mas esses autores eram autores que eram contrários ao cristianismo.
Só que quando você fala de história, você vai encontrar autor de tudo quanto é lado da história. E cada um vai tentar defender a sua tese, que melhor se beneficia. E dessa forma era o que ele estava fazendo. Ele procurou os autores que defendiam o que ele acreditava e só levantou aquela hipótese como se fosse a única e verdadeira. Quando na verdade, quando nós falamos de uma academia, nós percebemos que existem várias opções, vários pensadores e várias hipóteses que devem ser ouvidas e também respeitadas da mesma forma. E foi dessa forma que eu entendi e compreendi que eu precisava cada vez mais me fortalecer. Então eu decido criar esse manual de sobrevivência acadêmica, tanto para jovens pré-adolescentes na escola, como também para já os quem já está, já, digamos assim, já está ingressando na universidade, né? Os acadêmicos. Que o primeiro passo quando você passa por uma situação como essa é você procurar ajuda, você procurar um pastor, procurar alguém que possa lhe ajudar, um teólogo. Eu me lembro que na época eu não fiz, e as pessoas que eu conversei não sabiam sobre o assunto. Mas hoje também, graças à internet, coisa que me ajudou na época, graças a Deus eu tive contato com os vídeos do Marcos Eberlin, me fez entender e compreender mais sobre. Mas se você não teve acesso à TDI Brasil, à teoria do design inteligente ou o criacionismo, você pode recorrer a seu pastor e conversar com ele e pedir um aconselhamento a ele, para que ele possa lhe instruir e lhe indicar os caminhos certos para que você continue perseverando nessa fé. O segundo passo, além de pedir ajuda, você precisa pedir ajuda para Deus, para que Deus possa cada vez mais lhe dar experiências com ele. E dessa forma, não só através de evidências científicas e filosóficas, para que você possa dar razão da sua fé, você também terá experiências pessoais que ultrapassarão qualquer evidência, sendo essas uma grande rocha para aqueles momentos quando a sua fé é questionada e você sabe que mesmo que você não saiba responder aquela questão, ainda você sabe que você sentiu Deus e viveu experiências com Ele. E isso é algo que apenas você vivenciou e viveu. E dessa forma ninguém pode questionar essa grande questão. Você precisa estudar muito, ser o melhor aluno. Isso seria o terceiro passo. Seja um grande aluno. Seja um aluno extraordinário. Conheça muito sobre evolução. Para que você questione um assunto, você precisa saber muito sobre ele. Você nunca pode falar que algo é errado se você não conhece. Se você conhecer, então você pode contestar. Então é isso. Seja um ótimo aluno em evolução. Eu só tirava 10 em evolução e não era evolucionista. Até a professora brincava, mas Carlos, como você vai tão bem em evolução se você é contrário? Eu sempre dizia para ela, muito simples, porque para mim ser contrário eu preciso conhecer. Faça da mesma forma, aprenda mais sobre evolução. Ore, é muito importante a oração, esse é o quarto passo. Para você se fortalecer, você precisa fazer oração, você precisa buscar entendimento de Deus. Faça como Salomão. Salomão podia ter pedido qualquer coisa para Deus. A palavra nos ensina que Deus deu a possibilidade de ele pedir qualquer coisa. Sabe o que ele pediu? Sabedoria. Porque é a sabedoria que irá fazer você conquistar grandes coisas. Mas não basta apenas sabedoria sem o espiritual, sem a presença de Deus. Uma sabedoria sem a presença de Deus é uma sabedoria que se perderá, uma sabedoria que fará você se condenar. Então é muito importante que essa sabedoria ande junto com a palavra de Deus. E que você saiba lidar com as situações e com as provocações na universidade e na escola. Esse é mais um passo. Você precisa saber lidar com as provocações, com as críticas, com as formas que eles tentarão fazer contra você, com as piadas, o julgamento. Muitas vezes você vai se sentir um alien dentro da sala, um alienígena. Mas saiba de algo, perseverar na fé significa que você está perseverando em sua salvação. Perseverar em Deus significa você lutar pelo evangelho que é santo e sagrado. Continue perseverante. Não dê bola para críticas. Saiba que andar com Jesus também significa andar com Judas. Os discípulos andavam com Cristo, mas também andavam com um traidor. Você nunca estará livre de passar por problemas mesmo com Jesus.
Ele pode ajudar você. Como os discípulos estavam no barco, estava acontecendo um temporal lá fora. Mas Deus não impediu que eles passassem por um temporal. Eles estavam passando. Então, Cristo, quando chamado, ele foi lá e parou aquele temporal. Então, muitas vezes, se lembre, nesse seu barco, que é a universidade, que é a escola, você pode, em qualquer momento, chegar lá embaixo e falar assim: Senhor, acorda, está vindo um grande temporal e eu preciso da sua ajuda. E eu tenho certeza que Deus estará pronto para ouvir e responder às suas orações. Que Deus abençoe a vida de vocês e que vocês tenham um dia maravilhoso. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui mais uma vez falando com você. Muito bem, nós pudemos ver aí na experiência do Carlos como é importante manter a nossa fé acesa, como é importante saber que a Escritura, a Palavra de Deus, é a verdade, como é importante saber que o Senhor está conosco em todo tempo e que você possa levar esta luz aí na universidade, que você possa levar a presença de Deus e outros jovens e outros colegas possam conhecer Jesus como você conhece, possam conhecer Jesus como Senhor e Salvador, sabendo que a Escritura, que a Palavra de Deus é a verdade absoluta e o Senhor está conosco todos os dias. Que Deus te abençoe ricamente e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.